Olá, Deus abençoe a sua vida. Se liga, você está no melhor canal de promoções do Brasil. Nosso Discord são mais de 18 mil pessoas lá correndo atrás de preço o dia inteiro, parceiro. Link do nosso Twitter, assim como esse Discord, vai estar para você na descrição. Quer ganhar um PCzão? Link para participar do sorteio na descrição. Se inscreva no Giga, melhor que tal você sempre fica. Ative o sininho e deixa seu like, vai, não custa nada. Estamos aqui na Terra, comprando na Terra. Você tá ligado que você não erra isso aí. Um abraço para o tiozão, para o Foflitão. E nesse vídeo a gente vai bater um papo sobre CPU e placa-mãe. E tá bom demais da conta, você não pode perder. Vai cair preço esses produtos? Não. Pode ter quedas, mas bem modestas ali na Black Friday e no Natal. Mas o preço é mais ou menos isso. Mas o dólar caiu, Guigão, caiu. Tá, mas CPU e placa-mãe não subiu assim tão absurdamente. Vai dar uma melhoradinha, é isso que eu tô querendo te explicar agora. Caiu a metade do preço, não. Tanto é que a gente tá aí com o i5 10400F, né? O melhor custo-benefício do Brasil com relação ao que ele entrega e ao preço dele. Isso é disparado. Esse CPU, pra você ter uma ideia, o Adrenaline, o nosso querido Diego Keber, testou no lançamento a RTX 3080 e colocou quem? Ryzen 3 3100, 10100F, 3600 XT, que é o melhor 3600, e o 10400F. Adivinha quem ganhou? Quem empurrou mais frames na 3080? 10400, entendeu? A diferença de um 10400 para o 3600 não é tão absurda, mas ela existe. Inclusive o XT, o 10400, chega a superar ele. Placa high-end, 3070 para cima, essa diferença fica um pouco mais notória. Mas o 3600 é sim um excelente produto, um excelente CPU, longe disso. Mas só para você entender, por isso que ele é interessante. Ah, mas o problema da Intel é que você não pode fazer upgrades. Tá, mas quando você compra AMD, um 3600, qual upgrade você vai fazer? O 5600X. Para que você vai fazer um upgrade para o 5600? Já parou para pensar nisso? Eu vou falar nisso mais quando for falar no 5600. Então assim, a gente está numa transição de uma nova geração de tecnologias com relação a CPU e a placa-mãe. Então isso aqui é o limite dessa geração. Logo, logo é DDR5, novas placas-mães, novos CPUs. Então, comprar um 10400 é sim interessante, porque é um processador parrudo que vai ficar muito tempo te atendendo. Tô falando sério. E DDR5 vai chegar bem salgado. Então, muitos estão pensando por aí que DDR5 vai chegar e DDR4 vai despencar de preço. Não vai acontecer isso, meu querido. DDR5 vai chegar muito, muito caro. Sempre aconteceu isso. Quando eles lançaram o DDR4 era caro demais e não compensava. O DDR3 ainda continuou durante um bom tempo. É sempre depois de 2, 3 anos que a próxima geração de memória geralmente compensa. Tanto é que os fabricantes, o que eles fazem? No início ali da transição, eles lançam placa-mãe híbrida, com DDR4 e DDR5, é isso que vai acontecer. No passado aconteceu isso com DDR3 e DDR4. Então memória, por exemplo, DDR5 não vai forçar a DDR4 a cair. Isso aí é, entendeu, uma coisa ilógica, assim, é muito, assim, isso aí não vai acontecer definitivamente, não. Isso vai levar um tempo e vai ser substituída, né, a DDR4 para a DDR5 ao longo do tempo, não de uma hora para outra, não ano que vem. Isso vai demorar ainda um tempo. E geralmente o DDR5 que vai chegar no mercado não é o dobro do DDR4, é um pouco melhor que o DDR4, justamente o que aconteceu na transição de DDR3 para DDR4. Você tem uma ideia, DDR3 chegava ali a 1600 MHz, o DDR4 no lançamento era 1866, era 266 MHz a mais do que o DDR3. Então o salto no início da transição de tecnologia não é tão alto assim como muitos supõem, isso sempre aconteceu, tá? Então, você investir hoje, presta atenção, você investir hoje no 10400 é uma coisa bem interessante, bem inteligente, porque é um CPU barato, entre aspas, né? Porque nada nesse país é barato. Mas é um CPU que está num preço interessante, parrudo, forte, empurra qualquer placa de vídeo por aí. E assim, cara, você vai comprar no Brasil com nota fiscal, com garantia, tudo bonitinho, tudo preto no branco, entendeu? Com todo o suporte da Terabyte, suporte da Intel, então assim, vale a pena. Esse CPU, dependendo da sua região, até dá para rodar no Cooler Box.
Ele inclusive é mais frio do que o próprio 3600. Agora, se você morar numa região nordeste, norte, aí já complica mais um pouquinho, é melhor você investir num bom air cooler. E air cooler para ele a gente tem aqui na Terabyte excelentes opções. Você tem o Gamax 10, o Gamax 400, por exemplo, que sem dúvida é o melhor custo-benefício disparado. Tá vendo? R$ 120. Ele é um trambolho de um cooler. Você vai colocar em cima desse bichão aí. É um excelente produto. Eu tenho o Gamax, então eu sei que o bichão é bom demais da conta. Pra você ter uma ideia, eu recomendo ele até para i7 e Ryzen 7, tá? Ele aguenta o recaro tranquilamente, você não vai gastar tanto assim. Olha o fluxo de ar, bem agressivo. Isso aqui é o queridinho aí de todos os experts em hardware quando você pergunta um Air custo-benefício, tá? Lógico que tem outros produtos um pouco mais em conta que você pode colocar também para quebrar um galho, né? Você tem, por exemplo, o Gamax LT, o T200 por R$ 82, que é R$ 40 a menos. É menos eficiente, mas por 10.400 tá show, ó. Tem um Airflow, né, 10 CFM a menos, só que o 10.400 não é tão quente assim. Pode resolver, mas o Gamax é o que eu recomendo para você. Então isso aqui é uma opção realmente se você não tiver condição de investir num Gamax, tá? Então tá aí para você, né? Bom, o que acontece, cara? Placa-mãe Intel tá complicado no Brasil, também escasso, mas a Terabyte, fazendo barba, cabelo, bigode, ela traz para você a Colorful H410 o 469. Isso é preço de Black Friday, de feirão. Inclusive na Black a gente deve ver essas placas de entrada da Intel por volta disso, entendeu? Se cair muito é R$ 400, entendeu? Abaixo de 400 pode acontecer uma H410? Sim, sim. Mas a gente explica para você que vai cair, mas assim, não vai cair tanto. E se aparecer abaixo de R$ 400, vai ser uma coisa pontual, pode acabar rápido, né? Essas placas da Intel, eu ouvi falar por aí que não tá tão fácil de conseguir assim, entendeu? Peraí, mas essa placa aguenta? Você dá segurança pra gente que ela vai aguentar rodar esse 10400? Sim, porque o nosso departamento técnico já testou isso e ele funciona 100%, tá? E a vantagem também de você comprar um 10400, qual que é a vantagem? A placa-mãe barata, você não precisa de investir numa placa tão cara, né? Memória 2666, é o padrão que ele opera. E eu já testei ele com 2666 contra o 3600 a 3200 MHz numa placa de entrada. Fica muito parelho, mas mesmo assim o 10400 chegou a ganhar do 3600, com a memória mais rápida, e o 10400 com a memória menor. Meio que aproxima os dois, mas mesmo assim o 10400 se sobressai. Depois eu vou trazer para você esse teste com a 3070, porque aí uma placa mais parruda vai dar para ver melhor essa diferença entre os dois CPUs. Não estou dizendo que o 3600 é ruim, só estou comentando a robustez do 10400 e o interessante pelo preço dele. Você vai pagar R$ 919 num produto bem interessante que vai te dar uma boa longevidade. Então, olha, os dois, para você ter uma ideia, 469 mais R$ 900, quer ver, ó? 469 mais 919, 1.388, cara. 1.388 é quase o preço do 3600 no Brasil, só ele. Então, é bem viável realmente você investir na plataforma da Intel, que é aquilo que eu estou falando, você economiza na memória, você economiza na placa-mãe e você vai ter um processador bem parrudo que vai te dar uma boa longevidade, tá? Então, nosso queridinho aí para você na tela. O i7 10700 é um produto muito interessante para profissionais e no Brasil está sendo também um excelente custo-benefício. 8 núcleos, 16 threads, um processador fantástico, um cuspidor de frames. Ele perde para o 5600X, isso é um fato, mas ele chega perto. Então, se você, né, for um cara que trabalha com multitarefas, ele pode ser interessante, porque inclusive em games ele chega a entregar mais FPS do que o 3700X da AMD. E é mais barato, entendeu? Então pode ser uma alternativa para o cara que trabalha, né, mexe com desenvolvimento aí de TI, desenvolvimento de jogos, um programador, uma pessoa que trabalha com render, e ao mesmo tempo o cara joga. Pode ser um bom equilíbrio se você quer um processador mais parrudo, mas um processador bem mais puxado, 1789.
Na Pichau você vai encontrar ele um pouquinho mais em conta, R$ 1.779, a diferença de R$ 10, e essa competição ajuda o consumidor. As duas empresas são empresas sérias, corretas, direitas, então você está bem servido na Pichau, assim como na Terabyte, tá? Então a gente traz para você essas duas opções, dependendo do frete, uma loja pode compensar mais do que a outra, tá? Placa aqui na Kabum, um abraço Kabum, tamo junto. Placa da Asus, aquela é XB460V5. Tá saindo por 699. Olha só que interessante, 699. Vai ter o cupom dos parceiros, né? Com o cupom dos parceiros da Kabum vai sair por 664. Não é um preço legal, essa placa já chegou a custar R$ 500, R$ 550, direto em promoção tá R$ 600, então não acho um preço interessante hoje nessa placa não. Eu trouxe só para mostrar o preço, como é que tá, mas recomendar nesse valor é complicado, não é um valor que eu gostaria de recomendar não, tá? Não acho interessante não, mas saiba que para i7, no caso aqui do 10700, você precisa pelo menos de uma placa dessa. A gente não recomenda você rodar i7 nessa placa aqui não, essa placa aqui é i3 e 5, entendeu? Ela é boa para o 10400. Agora i7 você precisa de pelo menos uma B460, pelo menos. Essa da Asus aqui a gente sabe que roda o i7 da conta do 10700, tá? Não tem throttling não. Então dá para colocar e é até bom você depois comprar um dissipador e colocar, tá? E tem essa mesma placa na Terabyte, só que B560 é a mesma placa, mesma construção, mesma estrutura, tá vendo? PCI blindado, mesma coisa. M2 NVMe X4 779. Só que esse chip B560 ele vai te dar suporte à 11ª geração da Intel. Agora, eu vou ser bem franco, sincero, direto, com certeza vai tancar aí o 10700, isso aí é certeza que vai tancar o 10700, né? Agora, eu vou ser transparente, a 11ª geração não sei como é que vai rodar nessa placa, entendeu? Inclusive, eu mando um salve para o Bruno Greip, seria interessante a gente testar. Tá? Seria interessante a gente testar o 11400 nela para ver se ele consegue segurar sem ter throttling, sem ter perda de desempenho. E seria interessante testar o 11700. Eu vou ver o que eu consigo fazer com relação a testes. Tá? Eu estou aberto aqui para dar o melhor para os meus inscritos e para os consumidores, mas é interessante a gente testar para ver se esse chip ele vai realmente aguentar esse VRM, o 11400 e o 11700, porque se aguentar vai ser uma boa. O 11400 eu acho que pode aguentar. O 11700 eu já tenho as minhas dúvidas, né? Mas é um produto interessante. Então se o cara for comprar hoje, por exemplo, vou comprar esse 10700 aqui na Terra mesmo, pra mim tá legal o frete, tá com preço interessante, quebra, você ajuda seu parça. Cara, compra essa placa, não tá ruim. Porque pelo menos você tem suporte à 11ª geração e também você vai ter, né? Possibilidades aí de operar memórias a 3200 dependendo do CPU, né? Porque a 11ª geração já tem ali a memória 3200. Não é ruim, entendeu? Você tem aí um chipset que vai te dar um leque um pouquinho maior de up, né? Agora, a gente tem que tirar realmente a dúvida para ver a eficiência real desses VRMs nesses processadores de 11ª. É só a minha observação do produto. Agora, inegavelmente, essa placa aqui, a Z490, ela é bem mais parruda, né? E é uma placa que tanca praticamente qualquer CPU da Intel. Qualquer um você pode colocar nela, inclusive, atualizando a BIOS, você vai ter o suporte à 11ª geração. Então você vai poder colocar numa placa dessa até o 11900. Se ela tem VRM para o 11900, tem. Ela tem VRM, ela faz overclock. Isso aqui é uma placa Asus TUF 1239. É um investimento maior, mas para quem quer pegar, por exemplo, um 10700, esse aqui ele é travado para overclock, só para rodar estoque mesmo. Mas você, por exemplo, quer ter mais margem para fazer um upzão depois colocar um 11900, sei lá, cara, essa placa vai te dar um suporte melhor e inclusive até em overclock de memória RAM, né? Então uma placa mais interessante para quem quer uma longevidade, quem tem acesso a tudo que a Intel pode te oferecer, que ela tem de melhor no mercado, tá bom? Bom, agora a AMD. A AMD no Brasil aumentou demais os preços. A AMD subiu o preço dos seus CPUs. E a AMD é muito dependente da TSMC, ou seja, ela terceiriza a litografia dos seus CPUs. Então ela foi muito afetada na pandemia.
Diferente da Intel. A Intel, ela mesma dá conta da litografia dos seus CPUs, embora já seja 14 nanômetros, plus. Ela mesmo que ela não depende de terceiros, entendeu? O que acontece? A AMD, então, teve uma subida de preço, então a AMD ela parou de ser custo-benefício de uns tempos para cá, mas tem produtos bem interessantes. Gráfico integrado. Muita gente me pergunta assim, cara, e sobre gráfico integrado? Sumiu os processadores, não tá aparecendo, quando aparece tá muito caro, acaba rápido. Por quê, cara? Escassez de placa de vídeo. Todo mundo ficou em cima do gráfico integrado, então foi geral, entendeu? Gráfico integrado, todo mundo atrás do produto, entendeu? Placa cara, então foi pro saco e tá uma guerra. E eu escutei por aí, passarinho me contou, que a AMD não quer saber mais de produzir 2.200 e 3.200 não, acabou isso, entendeu? Eles inclusive vão parar de produzir as APUs 4000 também. Então você não vai ter 2.200, 2.400, 3.200, 3.400 e nem o 4350, 4650, isso vai acabar, cara. Você vai achar isso no mercado de usados. A AMD, ela quer produzir agora para você as novas APUs 5000 que estão chegando por aí. Devem aparecer por aí final desse mês, talvez de julho, agosto, as APUs 5000. E o pressão? É o que a gente vai ter que avaliar, porque a APU para compensar tem que ser barata, eu sempre expliquei isso. E a evolução gráfica dessas APUs é uma outra coisa que a gente vai ter que avaliar. Então, a APU é uma coisa que está complicado. Por isso eu te falo, se você aí precisa, né, de um PC, eu preciso de um PC, meu sonho é ter um PC gamer. Só que o meu orçamento é baixo custo. Eu não tenho dinheiro para montar um computador de 4, 5, 6 mil reais. O que eu faço? Ainda há tempo de você comprar um Athlon 3000G. O Athlon 3000G ele é 2 núcleos apenas. Ele é um dual core com 4 threads. Ele é bem fraquinho. Né? Ele é um processador bem fraquinho. Ele tem o gráfico integrado, 3 núcleos da Vega 3. Só que assim, cara, dá pra você quebrar um galho, dá pra você jogar alguma coisa, jogo mais leve. Tipo assim, dá pra você entrar. Você entra no PCzão, entendeu? Aí aos poucos você vai melhorando. Depois você compra uma placa de vídeo, coloca nele, você vai dar um up. Depois você troca ele para um CPU melhor e aos poucos você vai caminhando, né? Então esse kitzão aqui é para você aproveitar a criatura. Põe na sua cabeça, isso aqui a Terabyte está trazendo. Foi a empresa que nos salvou nesse mês agora de junho com relação a Athlon, porque não tinha nada. E ela que bateu a cara, colocou kit, colocou produto barato, colocou Athlon barato. A gente tem que tirar o chapéu, porque foi a única que trabalhou muito agressivo com o Athlon, porque você não tinha nada no mercado. Nada. No Brasil você não tinha não, nem no AliExpress tá tendo direito gráfico integrado. Então, se você aí realmente quer entrar no universo gamer, tá com pouca grana, cara, Athlon 3000 corre e compra antes que isso aqui acabe, porque não tem previsão assim de chegar. O pessoal me pergunta, e o 2.200, o 3.200, cara, não tem previsão, cara. Isso tá uma guerra para trazer para o Brasil, então você tem que aproveitar enquanto é tempo. Eu hoje aconselho a pessoa de baixo orçamento a investir num Athlon, entendeu? E esse kitzão tá interessante porque é uma MSI A320 Pro Max. Não tem dissipador, mas essa placa aqui é uma placa parruda, tá? E a MSI, se você se cadastrar essa placa na MSI Brasil, ela vai te dar os 3 anos de garantia. 789 não tá tão ruim assim, porque é uma placa que vai te dar os 3 anos de garantia, né? Então tá aí para você pensar com carinho nessa hipótese. Se eu tirar o CPU, o menor preço que a Terabyte vendeu, e eu expliquei isso, que foi algo para beneficiar a comunidade mesmo, foi uma ação que a empresa fez, porque ninguém fez isso. Na verdade, para não ser injusto, a Pichau fez, mas foi em 2 ocasiões bem pontuais. Tirando a Pichau, só a Terabyte. Só que a Terabyte fez várias vezes a promoção do Athlon por 329. Então eu vou considerar o menor preço que ela fez o Athlon. Essa placa-mãe vai sair por 460. Então, é uma placa-mãe da MSI, que no Brasil, se você se cadastrar, você vai ter 3 anos de garantia por R$460, considerando o menor preço praticado nos últimos tempos do Athlon 3000G. Então é um kit que eu vejo com bons olhos, entendeu? É uma placa de um bom fabricante, com uma boa garantia, então você deve avaliar realmente essa compra, é um produto que a gente recomenda. Na Kabum a gente vê hoje o 1600, o Ryzen 5 1600 não é o 1600
da primeira geração é um refresh do 2600, ele é 12 nanômetros. Então, na prática, ele é 200 MHz a menos do que um 2600, tá? Esse 1600 é o que a gente chama de AF Box, isso está no serial dele, tá? Então, basicamente, o 2600 rebatizado, a diferença dele para o 2600 em games é 2, 3 FPS, é o mesmo CPU, saindo por 709. Então, com relação a núcleo, 6 núcleos, 12 threads e a preço, realmente é inegável que ele vai bater o 10400, só que o 10400 é um degrau acima, ele é um produto melhor, ele é um produto superior, entendeu? Esse produto aqui, ele é bom, ele não é ruim, mas o 10400 é um outro nível, por isso que eu explico que, em termos de poder e preço, o 10400 é o melhor custo-benefício. Agora, nessa faixa de R$700, é inegável o 1600AF, ele domina, cara. Ele domina, realmente. E é um produto interessante, é um processador interessante, com certeza, se você quiser um processador 6-core com SMT e não pagar tão caro assim. É um produto que eu vejo com bons olhos, um produto interessante também para você pensar nele com carinho, tá? Então tá aí para você essa opção muito boa que a Kabum traz pra gente. Bom, A320 Biostar na Terabyte por 394, um preço ok. Essa placa aqui, apesar de ser uma placa bem básica, eu já expliquei para vocês, Biostar está no mercado há décadas, é um fabricante bem confiável. Ele faz aquele arroz com feijão perfeito, né? Os produtos da Biostar têm uma boa durabilidade, a gente curte, mas assim, essa placa é uma placa bem basicona mesmo, mas assim, tanca o 3600, eu vou querer colocar o 3600, beleza, cara, ela tanca o 3600, tá aí pra você. A gente tem também, cara, o Ryzen 5 5600X por 1829, né, que é um preço interessante, tá caindo, né. Você tem também o Ryzen 5 5600X na Terabyte, que está mais barato por 1808, quando a gente compara. A diferença de 20 e poucos reais tá mais barato, tá mais agressivo se você for comprar na Terabyte. Bacana, R$ 1.808 o Ryzen 5 5600X com Cooler Box. E se você quiser comprar só o chip gráfico, a Terabyte está vendendo por R$ 1.769. E o 5600X vai cair de preço? Cara, pode cair um pouco, mas não vai ser tanto assim, entendeu? Então, aquilo que eu já falei mais ou menos, o CPU, ele vai ter quedas, mas não é quedas tão altas assim. E o 5600, ele é um produto que ele já foi lançado acima do preço do 3600. Então, ele já é um outro patamar de valores. E você sabe que $50 no Brasil se torna muito dinheiro, porque aqui a conversão de moeda é uma coisa muito forte, né? Então é complicado. Então, assim, o 5600 pode dar uma melhoradinha no Brasil? Pode. Entendeu? Mas é uma coisa que não vai ser uma coisa tão absurda assim. Isso é um preço interessante, sim, você tem que avaliar o momento de compra. E o AliExpress? Fale do Ali agora, fale da AMD. Cara, a AMD realmente no Ali compensa, a gente sempre deixa essas coisas claras. Eu acho que compensa muito, eu vou fazer depois um vídeo específico do AliExpress, só que compensa muito também quando tá nos saldões por conta dos cupons, né? Então, tá aí no Brasil, quem realmente quiser comprar com nota fiscal e garantia, o 5600 mais barato do Brasil vai estar na Terabyte, tanto a versão só de chip, né, quanto a versão com Cooler Box, tá bom? E a diferença tá muito pouca, cara, eu compraria hoje a versão com Cooler Box na boa mesmo. Bom, placa-mãe B450 aqui na Pichau da Asus Prime, 549, um preço ok, uma placa de entrada da Asus B450, só que na Terabyte está um pouco mais em conta. Você encontra essa mesma placa por R$ 539, um pouquinho mais em conta na Terabyte. É uma placa de entrada, só que assim, é uma placa interessante também, principalmente para quem vai comprar uma APU, entendeu? Para quem quer dar uma enxugada aí na placa, depois... Ela roda o 5600X depois? Roda, cara, roda. Então, eu posso comprar essa placa e colocar um 5600? Pode, só que você tem que atualizar a BIOS dela, né? Então, você tem que estar ligado aí. Inclusive, a vantagem de você comprar na Terabyte, qual que é? Você tem um serviço de atualizar a BIOS da sua placa-mãe. Então, se você contratar o serviço, ela vai aumentar só um pouquinho. De 539 vai sair por 579, só que aí você pode comprar ela e pode comprar também o seu 5600X na Terabyte, numa placa
bem barata, né? Então a Terabyte ela te dá essa opção de você comprar o seu 5600 e você comprar essa B450 Asus aqui com uma placa básica, mas vai rodar em estoque o 5600X e você já comprar com a BIOS atualizada, contratando o serviço de update de BIOS da Terabyte. Então bem interessante. Então se você quer uma placa custo-benefício para o 5600X, tá aí, cara. Entendeu? Um bom casamento, um casamento interessante para você, tá? Bom, na Kabum a gente tem aqui a ASRock B450 Pro 4F. Essa placa aqui, embora ela seja uma placa que eu não acho muito bonita, ela inclusive não tem nada de premium, mas ela tem de eficiência. Então essa placa, é até engraçado a gente falar nisso, ela tem um VRM mais parrudo, por exemplo, do que Steel Legend e outras placas por aí. Então uma placa que tem um VRM forte. Com o cupom dos parceiros vai sair por R$ 588, um preço bem interessante mesmo para esse tipo de placa. Pra você ter uma ideia, ela chega a rodar aí, cara, em estoque até o 3.900. Eu não recomendo muito não, porque fica muito no limite, mas é incrível a parrudez dessa placa, dessa B450, tá? Tá aí para você. E a gente tem aqui pro lado da Terabyte um outro produto muito, mas muito bom, cara. Põe beleza nisso, muito interessante. Isso aqui é ouro, cara. Isso aqui já está acabando, está vendendo muito, então você tem que avaliar tudo que eu vou falar, presta bem atenção. Isso aqui é um produto 5 estrelas, é diferenciado, meu querido. É MSI, né? Você tá ligado que é MSI, né, cara? MSI é top. No Brasil te dá esse suporte se cadastrando no MSI de 3 anos de garantia. Você tem essa B450 Pro Max. Essa placa, ela é maravilhosa. Olha só, o dissipador, né, no VRM. Você tem um PCI Express blindado. Essa aqui, ela vai tancar melhor os 5600, cara. É uma placa melhor dimensionada para você rodar um 5600, tá? E aquela mesma história, você tem que atualizar a BIOS para que você rode o bichão. A diferença dela, quando a gente compara para Prime, tá R$100, cara. Só que aqui você tem um dissipador no VRM e tem uma garantia estendida de 3 anos se cadastrando no MSI. É lógico que compensa. Então se você puder gastar R$100 a mais, é bem aconselhável, principalmente se o seu caso for casar essa placa com o 5600. Essa placa aqui, para você ter uma ideia, ela roda até mesmo o 5800X em estoque. Eu não recomendo muito para um 5800 nela não. Mas ela tanca, mas pode ter alguma redução de desempenho em alguns cenários. Então eu não recomendo não. O 5600 é bem dimensionado para ela, agora o 5800 já é apelar, entendeu? Mas é um produto muito interessante mesmo, até mesmo para gráfico integrado. Às vezes o cara vai comprar uma APU aí, às vezes até no AliExpress aí o cara resolve comprar. Não tá barato a APU no Ali, mas ainda você acha alguma coisa ou outra. Você pode comprar uma placa dessa, perfeita, parruda pra caramba, né, cara? Já preparada aí para vários CPUs punks aí, depois você só atualiza a BIOS e faz update CPU, também é uma boa escolha, tá? E você tem aqui na Kabum a Gigabyte B450 Gaming, né, cara? Saindo por 659. Se você casar o cupom dos parceiros, essa placa vai sair para você por R$626, que é um preço bem interessante, tá? Um preço bem agressivo também. É uma placa que ela é muito interessante também, tem um PCI blindado. Só que assim, quando a gente analisa a garantia da MSI e o suporte que a MSI vai te dar, a MSI mais premium, né, mais top. Então só para você ter uma dimensão do que tem no mercado. E aqui na Magazine, isso aqui, Magazine Giga Games, é meu link de afiliados oficial da Magazine Luiza. Você tem a Gigabyte B450 Aorus M, que eu tenho inclusive essa placa, tá no PCzão no meu filho, né, uma placa boa. Ela tá saindo a R$700 à vista, entregue pela Magazine. Pode o frete sair de graça dependendo da região, e a prazo 779 é uma opção que a gente traz para você também aí, tá? Tem a Steel Legend na Pichau com preço interessante por R$704, que é uma placa muito bonita e eu gosto muito dessa placa. Como eu gosto. É uma placa que tem ali toda uma estrutura premium, né, cara? Uma placa bonitona e tal, interessante. Tá aí num preço ok, R$704, um bom preço, tá? Para fechar o vídeo aqui na Terabyte, a gente tem ela, a B550 Pro VDH. A B550, quando a gente observa essa placa, e a gente pega, por exemplo, a placa B450, visualmente você não vê tanta diferença assim.
Mas a diferença está aqui no VRM, né? A B550 tem um VRM mais parrudo, então ela é uma placa indicada para você rodar um 5800, entendeu? O 5800X é interessante rodar nessa placa. Então tá aí para você a B550, 849. É interessante a gente ver isso, porque a gente já começa a ver uma queda de preço, né? Há pouco tempo atrás a gente trazia aqui B550 por R$1.000. Então a gente já começa a observar que está melhorando, aos poucos está melhorando a coisa. E tomara que melhore um pouquinho mais. Mas se você vai rodar o 5600X, essa placa aqui é melhor dimensionada, cara. Para que você vai gastar R$200 a mais? Não faz muito sentido. Essa placa aqui para o 5600, você vai estar muito bem servido. Eu espero que você tenha gostado. Deus abençoe a sua vida. Tamo junto. Deixa o like, se inscreva e até a próxima.